Para esse mês de aniversário, ligado ao crescimento, estamos falando sobre uma fé que frutifica. E essa série de mensagens está baseada principalmente no livro de Atos, mas nesses 3 dias de aniversário, estamos vendo um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Então nós já vimos que temos que aceitar a palavra, temos que perseverar nos princípios, temos que aumentar o número de discípulos, temos que ter paz para crescer. Tudo isso baseado nas palavras dos versículos de Atos. Sexta, pastor Gabriel falou que temos que plantar. Ontem, pastor Emanuel, da PIB de Mauá, falou que temos que regar. E agora eu vou encerrar dizendo que temos que crescer. Porque é assim que diz o versículo. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E ainda vamos ver que temos que dar glória a Deus, temos que crescer e multiplicar, e temos que crescer e prevalecer. O livro de Atos é regado desse verbo, crescer, crescer, multiplicar, multiplicar, aumentar, aumentar. Portanto, se o livro de Atos estão ali os princípios para a igreja, nós precisamos viver baseado nesses princípios. E naturalmente, organicamente, nós vamos crescer em todas as áreas. Portanto, temos que crescer. E eu quero usar todo o capítulo 3 de 1 Coríntios. Primeiro, Paulo fala algumas atitudes que não combinam com crescimento. E a primeira delas é: carnalidade não combina com crescimento. Carnalidade. Você sabe que existem 2 palavras que no Novo Testamento são traduzidos por carne. Uma palavra é a soma, que significa carne física, músculo de um animal. Soma, músculo de origem animal. Nossa carne, o que a gente come do boi, aleluia. Com 2 dedos de gordura, melhor ainda. Soma. Por isso que existem as enfermidades que são psicossomáticas. Elas começam na mente e depois afloram para o corpo. E existe uma outra palavra que é sarx, que é carne no sentido imaterial. No sentido de natureza pecaminosa. Carne no sentido de desejos e paixões pecaminosos. Sarx. Então a gente precisa, quando Paulo diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais. Quando Paulo chama os coríntios de carnais, ele está usando soma ou ele está usando sarx? Ele está dizendo que eles são todos seres humanos de carne e osso, ou ele está dizendo que eles estão deixando a sua natureza pecaminosa dominá-los? E conferindo no grego, a palavra que Paulo usa é sarx mesmo, carnais, sarkikos. Paulo está dizendo: eu gostaria de estar escrevendo para vocês e falando de coisas espirituais, mas infelizmente vocês não vão entender. Porque vocês ainda são carnais. E como há crianças. Portanto, dentro da carnalidade, Paulo insere a infantilidade. São carnais. Como é que é o carnal, Paulo? Como crianças. Pirracenta. Faz birra, faz bico. Me dá minha bola, eu vou embora. Não quero mais brincar. Mamãe. Aí Paulo está dizendo: um bando de crente velho. Quanto tempo que eu já plantei essa igreja, discipulei vocês tudo, ensinei vocês tudo, e vocês ainda estão aí fazendo pirraça e birra, e brigando por causa de bobeira.
Eu queria estar escrevendo, falando de crescimento, falando de coisas espirituais, falando da obra de Deus, da vontade de Deus, falando de coisas muito mais acima, coisas do segundo andar. Mas infelizmente eu não posso, porque vocês ainda são muito carnais. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Portanto, Paulo está dizendo que carnalidade, infantilidade não combina com crescimento. Igreja carnal, igreja infantil não cresce. Depois ele diz que panelinha, em segundo lugar, panelinha não combina com crescimento. Você sabe o que é panelinha, né? Para quem não sabe, é um pequeno grupo de afinidades, onde todos os que participam têm interesses em comum. Panelinha. Eu frequento igreja, participo de igreja e trabalho em igreja há 25 anos. Não é muito tempo, mas foi tempo suficiente para perceber que o problema, às vezes, nem é a panela. As panelas são até boas. Pequenos grupos de interesse em comum, e eles vão ali desenvolvendo um relacionamento, porque algo os une, algum interesse em comum. Com o tempo eu fui descobrindo que, na verdade, as panelinhas, elas são boas. O problema é a tampa da panela. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, ah não, eu prefiro Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Ô gente, igreja não é torcida, igreja é família. Nós não estamos aqui para preferir um ou outro, para poder gostar mais de um ou do outro. A gente está aqui para se relacionar e crescer para a glória de Deus. São servos por meio de quem vocês creram. Tanto Paulo quanto o Apolo nunca promoveram essas panelas, e vocês agora vão ficar brigando por causa dos dois. Deus está usando os dois, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, ô gente, para de bobeira. Eu não estou mais aí com vocês. Aí o Apolo está pastoreando vocês no meu lugar. E aí vocês estão criando caso com o Apolo, dizendo, eu preferi o Paulo. Eu plantei, o Apolo está regando, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Igreja não é lugar de tampar nenhuma panelinha. Igreja não é lugar de preferência. Igreja não é lugar de torcida. Igreja é lugar de comunhão, união, porque nós somos uma família, e família não tem preferido. Todo mundo diante de Deus é igual. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Todos estão servindo a Deus, todos estão trabalhando para Deus, e a nossa motivação não pode, nunca deve ser formarmos as torcidas. Quem prefere um, quem prefere o outro. Se é o fulano vai muita gente, se é o Beltrano não vai ninguém. Porque não pode, isso não combina com crescimento.
Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Esse Cefas é um outro jeito de chamar o Pedro, porque significa ali pedra, e é a maneira como Jesus chamava ele. Ou também o cabeça, né? O líder da igreja de Jerusalém. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, coisas do presente ou do futuro. E eu prefiro quando era lá atrás. Não, só vai ficar bom lá na frente. Não, eu prefiro do jeito que está, não precisa mudar. Aí ele está dizendo, nem passado, nem presente, nem futuro. O negócio é a gente se unir para crescer. E aí ele traz algumas atitudes que sim, combinam com crescimento. Carnalidade e panelinha faz a gente diminuir. Agora, cooperação combina com crescimento. Ele diz, porque nós somos cooperadores. Cooperador opera junto. O copiloto pilota junto. Portanto, quando Paulo nos chama de cooperadores, ele está dizendo, tem alguém operando, e nós vamos operar junto, nós vamos cooperar. Alguém desavisado poderia pensar, Paulo é o operário, Paulo é quem está operando, e quem está ajudando Paulo a fazer a igreja crescer é um cooperador de Paulo. Mas só que Paulo se inclui, ele fala, nós somos cooperadores. Ele está dizendo, não sou eu que opero não, gente. Eu também estou operando junto. Tem alguém operando na igreja antes de mim. E esse alguém é o dono dela. Muito antes de Paulo converter, o dono já estava operando. De forma que ninguém pode se vangloriar de ser um cooperador. A mão que opera é a mão de Deus, irmãos. Eu nunca vi acontecer uma cena dessa aqui. Eu vou contar a cena e você me diz se você já viu. Tem algum parente na sala de cirurgia. E nós estamos ali, aguardando terminar a cirurgia num hall ali, perto do centro cirúrgico. Ansiosos, aflitos, em oração, doido para ver logo o médico saindo para dar o resultado da operação, da cirurgia. E aí vem o médico, abre a porta e ele vem tirando as luvas todas sujas de sangue da cirurgia. E ele vem, opa, boa tarde, tudo bem? Doutor, eu estou aqui ansioso, esperando notícia lá da minha família. Como é que foi, doutor? E ele vai tirando as luvas, e aí diz, não, foi um sucesso, cirurgia maravilhosa, vai ficar em observação, depois vai para o quarto, amanhã já vai para casa. Foi tudo muito bem, tá? Pode relaxar, descansar, só aguardar um pouquinho, o enfermeiro vai vir. Aí ele tira aquela luva suja, joga no lixo. Fala, Deus abençoe, tá? Deu tudo certo. Doutor, muito obrigado, que Deus te abençoe, Deus te usou para curar meu parente. Valeu, tchau. E ele vai lá fazer outra cirurgia. Eu nunca vi, depois de uma cena dessa, alguém ir lá no lixo, pegar a luva e falar, essa luva foi a luva que operou meu filho, meu pai, meu irmão, meu cunhado, minha sogra. Essa luva fez uma cirurgia perfeita, essa luva maravilhosa, eu vou levar para casa, eu vou colocar essa luva entre vidros e vou emoldurar, e vai ficar lá em casa para nunca mais eu esquecer que essa luva salvou a vida do meu parente. Vocês já viram isso acontecer? A mão que opera é a mão de Jesus, e nós somos somente luvas. Ele escolheu usar nós para operar, mas quando ele termina de operar, tchau para nós, e a glória continua sendo toda dele.
Não existe glória para luva. A glória é do cirurgião. A glória vai para a mão que operou. E a mão que opera na igreja é a mão de Jesus. Portanto, todos nós, quando cooperamos com Cristo, nós somos luvas que Ele usa para operar, de forma que não há glória nenhuma em ser usado por Deus, a não ser de ser uma boa luva limpa, para que a cirurgia faça bem e não mal. Vocês são lavoura de Deus. Vocês são edifício de Deus. Pensa, 3 coisas que dá um trabalho danado e não dá para fazer de qualquer jeito, senão o resultado é drástico. Operar os outros, plantar uma lavoura e erguer um prédio. Eu não saberia fazer nenhum desses 3 aqui. E a maioria de nós aqui também não saberia. Fazer uma cirurgia, plantar um negócio que vai dar lucro e subir um prédio e ele ficar em pé. 3 coisas que dão trabalho. Por que Paulo está usando essas 3 ilustrações? Para nos dizer, igreja é um negócio que dá trabalho. Portanto, quanto mais gente ajudando é melhor. A mão que vai operar é sempre a mão de Jesus, mas quanto mais luvas preparadas, esterilizadas, mais as cirurgias serão bem feitas para salvar muitas vidas. Cristocentrismo combina com crescimento. Pastocentrismo não. Templocentrismo não. Eventocentrismo não. Cristocentrismo combina com crescimento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, cada um vai usar o material que quiser para edificar sobre o fundamento que é Cristo. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor, a segunda vinda, demonstrará, porque será revelado pelo fogo do juízo, e provará qual é a obra de cada um. O que Paulo está dizendo para os coríntios é: ô gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas no dia que ele voltar, ele vai tacar fogo em todo mundo. É isso, Paulo? Está doido? É. Ele vai vir, você nunca leu não, que dos olhos dele sai chama de fogo? É o juízo dele. Mas como assim, Paulo? Como assim? É simples. O fogo, quando bate no ouro, deixa ele melhor. O fogo, quando bate na prata, deixa ela melhor. O fogo, quando bate no bronze, deixa ele melhor. Mas o fogo, quando bate na madeira, no feno ou na palha, acaba tudo. Paulo está dizendo, tudo que a gente faz será julgado com fogo. É julgado com fogo o tempo inteiro, de forma que cada um está vivendo sua vida e está edificando a igreja. Tem gente que está cooperando, edificando com ouro, com prata e com bronze. O juízo vem, o fogo vem, o vento vem e permanece, porque é precioso. Mas tem gente que está vivendo e edificando a igreja com madeira, com palha, com feno. Quando Jesus bota o olho dele de fogo, sobra nada. Naquele dia, chegaremos diante dele: Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, nós fizemos 14.749 cultos. Nós fizemos
247 congressos, nós demos 13.339 aulas de EBD, nós fizemos tanta hora ali de esporte na quadra, nós fizemos um monte de pastel e cachorro-quente, e um monte de coisa. Ele fala, beleza, isso aí é tudo que você fez? É o que eu fiz, só um minuto, dá licença. Taca fogo. Se foi algo precioso para a edificação e crescimento da igreja, vai entrar junto. Se não for, vai pegar fogo. E o Paulo diz que vai pegar, tem gente que está edificando a igreja com tanta palha. Você já viu como é que pega fogo na palha, né? Rápido. O Paulo diz, tem gente que no dia do juízo, Jesus vai botar o fogo em tudo que ele fez, e tem gente que está usando tanta palha, tanta coisa que não está edificando em nada, só está fazendo volume, e aí ele vai tacar fogo, e tem gente que vai ser salvo, porque creu nele, está salvo, mas o fogo da palha vai pular na pessoa, e ela vai, e vai entrar chamuscada pelo fogo. Porque santidade combina com crescimento. Vê se eu estou inventando. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, se for de ouro, de prata ou de bronze, permanece. Tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você fez, tudo que você botou a mão, se foi precioso, se foi para edificação, vai permanecer. E receberá a sua recompensa. É vocês que estão aí, vida? Os paranaenses. Pensam ter vocês aqui, ué. Estou vendo que não está online aqui, Maria Becali, porque está ali, ó. Olha o que Paulo está dizendo, vê se eu inventei. Se você edificou a igreja com falas, pensamentos, orações e atitudes preciosas, vai entrar junto com você para te dar galardão. Agora, se você edificou com palha, com feno, com madeira, se você só fez volume, só preencheu o negócio, só fingiu que estava fazendo e edificar mesmo não foi nada, aí o Paulo diz, se queimar, sofrerá dano, porque madeira, palha e feno, o fogo consome. Porém, ele mesmo, eu que só fiz palha e feno, eu serei salvo. Como que? Através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Paulo está dizendo, gente, vamos botar Jesus como fundamento e fazer só o que Jesus mandou, porque tudo que a gente faz que Jesus não mandou é palha, feno, madeira. Vamos viver em santidade, porque tudo que a gente faz, sendo igreja, faltando santidade, vai passar pelo juízo, e quando a gente se apresentar diante dele, não tem desculpa nem churumelas, ele vai tacar fogo em tudo, e o fogo daquela palha vai pular, e a gente vai sentar aí a banana e vai entrar, salvo como que pelo fogo. Entra, mas não leva nada, porque o fogo queimou a palha toda. Sabedoria combina com crescimento. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Precisamos de sabedoria para crescer.
Precisamos cooperar. Precisamos viver em santidade. Precisamos agir com sabedoria. Quando acontece alguma coisa, a gente já tem logo aquele primeiro pensamento e já quer logo fazer alguma coisa. Geralmente, esses nossos rompantes de reação são prejudiciais, não edificam e não faz crescer em nada. É preciso sabedoria. E não é a sabedoria dos homens, porque isso para Deus é loucura. É a sabedoria de Deus, que parece loucura para os homens. Os homens dizem, não tem dinheiro. E Deus diz, nem que tenha que abrir um buraco no teto, vai chover dinheiro. Isso é loucura. Mas foi o que aconteceu. Sem carnalidade e panelinhas, vamos crescer. Mas para isso nós precisamos cooperar, deixar Jesus ser o dono do negócio, viver em santidade e só agir com sabedoria. É desse jeito que a gente vai crescer. Que Deus nos ajude a mortificar a nossa carne, não dar lugar à nossa natureza pecaminosa. Que Deus nos ajude a tirar as tampas de nossas panelinhas. Ninguém precisa acabar com panela nenhuma, é só tirar a tampa, já está bom demais. Pastor, como é que eu sei se a minha panelinha tem tampa? É simples, nos últimos 3 encontros eram sempre os mesmos? Tem tampa. Tem que tirar. Se não tirar, não combina com o crescimento. Tirando a tampa das panelas, mortificando a nossa carne, trabalhando, sendo luvas, deixando Cristo ser o centro e o dono, cabeça da igreja, vivendo em santidade para não gerar escândalo e agindo com sabedoria para não ter prejuízo. É assim que a gente cresce. É isso que Paulo ensinou para Corinto. É isso que Jesus está ensinando para Pibitaim. E nós somos bons alunos. A gente vai aprender essa lição e vamos crescer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque esse livro que foi escrito há 1970 anos atrás, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ele é vivo, eficaz. Esse livro nos constrange de tal maneira que não tem como discordar dele. Que livro precioso, Senhor, é a Bíblia. Como é preciosa a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, da Tua palavra para nos alimentar e crescer para a glória do Senhor. Crescer em qualidade, em quantidade, crescer no relacionamento contigo, com o próximo, crescer individualmente, comunitariamente, crescer, ó Deus, em todas as direções. Te agradecemos porque o Senhor tem acrescentado. E pedimos que o Senhor continue acrescentando. E nos dê da Tua generosidade. Para que os recursos sejam aplicados. Para que tenhamos a estrutura necessária para servir, para atender, para acolher os que o Senhor vai enviar. Muito obrigado por essa festa linda de aniversário, 62 anos. Foi muito bom, sexta, sábado, hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido para nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero...